Nesse vídeo, nós vamos falar sobre como você pode conseguir fazer a separação daquilo que não está bom na sua vida, daquilo que você vê e fala, cara, isso aqui são trevas, são coisas que eu não estou gostando, são coisas que estão me fazendo mal, são coisas que não estão me fazendo bem, enfim, está me atrapalhando em muita coisa. E o caminho para que você possa conseguir isso é através da palavra de Deus. Por causa do seguinte, ou melhor dizendo, por causa da palavra de Deus e por causa do Espírito de Deus, que nós vemos isso lá no início da criação do mundo. Vamos abrir a Bíblia hoje em Gênesis, capítulo. É bem lá no início, né? Na criação do mundo. Cadê? No capítulo 1, diz assim, em Gênesis capítulo 1, no princípio, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, no início de tudo, princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí no versículo seguinte fala, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui nesses dois versículos, é um pouco a gente olhando assim a grosso modo, a primeira vez, você talvez possa ver uma contradição aqui nesses versículos. Por quê? Se Deus ele é grande e as coisas que ele faz são maravilhosas, aí no versículo 1 fala que ele criou os céus e a terra. E depois, no versículo 2, fala que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Como assim? Como Deus pode criar algo sem forma e vazia, algo que estava cheio de trevas? Mas Deus não é luz? Deus não é coisa boa? Vamos lá. Entre o primeiro versículo e o segundo versículo, a gente consegue entender o quê? Que esses versículos, a criação aqui não aconteceu tipo, Deus criou hoje os céus e a terra e amanhã e logo em seguida a terra que ele criou estava assim, foi sem forma e vazia. Não é isso. Quando Deus criou os céus e a terra, quando diz que a terra era sem forma e vazia, por quê? Porque houve aqui entre um versículo e o outro, foi onde aconteceu a queda de Satanás, quando Satanás foi expulso do céu, e Satanás, que antes era Lúcifer era um anjo de. Peraí, estavam me ligando aqui. Oxi, deixa eu desligar a internet aqui. Satanás era um anjo de luz, tá? Lúcifer era um anjo de luz. Porém, ele se rebelou contra Deus, ele queria se tornar como Deus e tal, e aí ele caiu. Ele foi expulso dos céus, ele foi expulso e ele caiu sobre a terra. Não só ele, mas também uma terça parte dos anjos, que se tornaram demônios. São os famosos demônios que hoje nós conhecemos aqui na Terra. Então, quando Deus criou os céus e a Terra ela era linda, ela era maravilhosa. Só que quando Satanás caiu, ele foi expulso dos céus, ele caiu sobre a terra. E caiu ele e os demônios. E é a terça parte dos demônios. Eu acredito que são milhões e milhões e milhões de anjos e também de demônios, porque foi a terça parte dos anjos que também seguiram o caminho de Satanás, né? Do antigo Lúcifer. E Satanás, ele se transformou em um demônio também, num diabo. Um ser que era cheio de luz, agora se tornou
trevas, ele se tornou escuro. Ele conhece o bem, mas não tem como. Ele não faz o bem. Ele sabe o que é o bem, mas ele só vive para fazer o mal, como a Bíblia fala, matar, roubar e destruir, tá? Ou seja, a terra era boa, ela era perfeita, mas quando Satanás caiu sobre a terra, Deus expulsou ele caiu sobre a terra, ela se tornou sem forma e vazia, ou seja, onde Satanás toca, ele destrói tudo. Onde o pecado entra, destrói tudo. E fala, né? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Tá bom. Agora vamos lá voltar ao início do vídeo. Como transformar algo que não tá bom na sua vida em algo bom. Por exemplo, você está passando talvez por brigas no casamento, com seus filhos, vocês não se entendem, enfim, ou então alguma coisa não está acontecendo conforme você queira, enfim, você vê que, cara, não tá legal isso aqui. Eu sei que pode melhorar. Aí, no final do versículo 2 diz: E o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, sobre a face das águas. Ou seja, no meio do caos ali, no meio, né, das coisas ruins, o Espírito Santo, ele estava ali só observando, ele estava se movendo, só aguardando a ordem de Deus. E aí, no versículo 3, Deus diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ou seja, para você fazer a separação das trevas na sua vida, aquilo que está te fazendo mal, aquilo que está te prejudicando, só o Espírito Santo ele pode te ajudar. Só o Espírito Santo pode fazer essa separação entre a luz e as trevas, ou seja, o que é bênção, o que é maldição. E a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E assim como Deus cria, ele criou as coisas pela palavra, porque no versículo 3 diz: E disse Deus, ou seja, Deus disse, haja luz e houve luz, ou seja, ele deu uma ordem, ele deu uma palavra. E se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como diz na Bíblia que nós fomos criados assim, nós também temos a autoridade, nós também temos o poder de criar a nossa realidade através das nossas palavras. Ou seja, se tal coisa na tua vida, você tá vendo, cara, eu não tô conseguindo trazer a luz para a minha vida. Eu quero fazer a separação disso aqui que tá me prejudicando e aquilo que pode me fazer bem. Eu quero fazer a separação, eu quero tirar isso de ruim e eu quero colocar isso de bom. Usa a palavra de Deus. Usa isso daqui, ó, a palavra. Usa a tua fé. Porque foi isso que Deus fez. Ele usou a palavra. E o Espírito Santo recebeu a ordem de Deus e fez a separação entre a luz e as trevas. Da mesma forma, acontece hoje nas nossas vidas. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus, ele é o maior, ele é o mais interessado em nos dar o Espírito dele. Então o Espírito Santo, ele está ao seu redor, ele está ali, só aguardando você dar a liberação, você dar a liberação para ele entrar na tua vida. A partir do momento, não importa o que você esteja passando, não importa o que você fez até agora, mas a partir do momento que você falar, tá bom, meu Deus, eu deixo o Senhor entrar na minha vida. De fato, você se arrepende de tudo que você já fez, enfim, você dá essa oportunidade para o Espírito Santo entrar dentro da sua vida e fazer a separação entre a luz e as trevas, então ele vai entrar. Ele vai entrar e, assim como está escrito aqui,
E disse Deus, haja luz e houve luz, ou seja, Deus é um Deus de iluminação, não é um Deus de trevas. Da mesma forma, ele vai fazer essa iluminação na sua vida. Ou seja, você vai começar a prosperar, você vai começar a ter paz em casa, você vai começar, enfim, vai acontecer muitas coisas. E mesmo que você, hoje, olhando as circunstâncias, você fala, poxa, é impossível, é impossível, é impossível que isso se resolva. Jesus falou, impossível, impossível é para os homens, porém, para Deus tudo é possível. Ou seja, você não está pedindo ajuda de um ser limitado. Você não vai deixar alguém que é cheio de limitação entrar na sua vida. Não, você vai deixar Deus entrar na sua vida. O Espírito Santo. E para Deus não há limite, não tem como você falar, isso aqui não tem como se resolver, é impossível. Não, o Senhor Jesus falou que tudo é possível ao que crê, tá? Então, assim, isso aqui serve para todas as áreas da vida, tá? Em tudo, em tudo. Quando você deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, então ele vai fazer a separação das trevas e vai colocar a luz na sua vida, tá? Repito. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ou seja, é muito forte isso aqui, tá? Isso aqui é a passagem de hoje. Aplique isso, tá? Coloque isso na sua vida. Deixe o Espírito Santo ele mover as coisas na sua vida. Porque ele tá só esperando você deixar ele entrar, tá? O Senhor Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele bate. Sabe quando você, sei lá, você vai entrar no quarto de alguém ou você vai entrar na sala de alguém e tal, e você não chega abrindo a porta querendo arrombar tudo, não. Você chega, opa, posso entrar? Se a pessoa falar, não, espera um pouco, você vai esperar. Ou se a pessoa falar, não quero que ninguém entre, não entra. Você, né, normalmente o que acontece, a pessoa, tá bom, respeita, não entra. Assim é com o Senhor Jesus. Ele bate na tua porta. Pergunta, posso entrar? Se você falar, não, agora não, deixa que eu resolvo, eu vou levando a minha vida. Ele vai falar, tá bom, beleza, mas eu tô aqui, se você deixar, eu posso entrar, tá? E isso também não é, Jesus não vai ficar esperando por todo o tempo, isso é por enquanto, porque a Bíblia fala que vai chegar o dia em que Jesus vai voltar, vai chegar o dia que a gente não vai ter mais essa oportunidade de salvação, entende? Enfim, é isso, tá? Isso é uma das coisas que você fazendo vai te ajudar a fortalecer a sua fé, porque para você criar a sua realidade, você precisa de fé. A Bíblia diz que em Provérbios fala, assim como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, você precisa de fé, você precisa criar a sua realidade. Ou seja, se você quiser fortalecer a tua fé, eu criei uma aula, tá, completa que vai te ensinar como você vencer as aflições da vida através da fé. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser assistir, é gratuita a aula, você pode assistir, tá? Mas basicamente é isso. A base de tudo é a fé. Para você fazer a separação da luz e as trevas, para você deixar o Espírito Santo entrar na sua vida, você precisa de fé. Para tudo. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, compartilhe com alguém também que esteja precisando dessa mensagem. Tá?